Como que você viu o que aconteceu sábado lá, velho? Você conhece os bastidores do Corinthians, e aí? Eu vou resumir numa frase. Eu tava, assim, pronto pra sair de casa, né? Pra curtir o sábado e tal. Daí começou a pipocar, né? As informações. Cara, o Corinthians me obriga a beber. Eu simplesmente sentei no sofá, fiquei assistindo a cobertura dos canais do Corinthians ao vivo, né? Sobre o episódio lá. E emendei uma aí pra trás da outra, né? Pra ver... Aquele episódio assim, lamentável, já. Cara. O do Alive, Tadini, do Alive. Bicho, assim, os caras invadiram, né, o Augusto e a trupe dele invadiram o Parque São Jorge e tentou dar um golpe, cara. O Augusto tentou dar um golpe no Corinthians? Tentou dar um golpe. Reassumir a presidência, né? Tem uma secretária lá do CORE que tá como interina, né, no CORE, e ela simplesmente anunciou que as medidas que o Tuma Júnior tinha... deferido, estavam nulas, né? Porque também existe aí um pedido de afastamento do Romeu Tuma Júnior e tudo mais. Portanto, se as medidas dele estavam anuladas, o Augusto voltaria a ser o presidente do clube. E aí a gente viu a cena patética, ridícula, que era, assim, por uma sorte do destino, o Osmar Stabile estava no clube no sábado, estava sentado na cadeira de presidente e ele não podia sair da cadeira porque o Augusto estava de pé esperando o cara levantar para ele sentar no lugar e não sair mais. Meu Deus! Uma cena assim, cara, ridícula. O Augusto é rapaziada, né? Do lado, assim, todo mundo de braço cruzado. Levanta daí. É meu. A cadeira é minha. Começou a chegar torcedor, aí a coisa começou a degringolar. Diz o Augusto que ele foi ameaçado, né? Ameaçado de morte por um torcedor que estava lá. Depois foi na delegacia fazer... BO contra o torcedor e tudo mais. Então, assim, cara, eu vou falar, né? O Corinthians, que é o time conhecido pela democracia corintiana, ter um episódio de tentativa de golpe, cara, juro, é pro torcedor realmente ficar, assim, revoltado. Porque, cara... E engraçado, o cara tá tentando defender a democracia no Corinthians, é um cara que é conhecido por ter financiado uma situação aí pró-golpe, né, cara? Exatamente. Que é olha a situação. Olha a situação que o Corinthians está, né? Favorável à ditadura. É muito difícil falar de política do Corinthians, porque hoje, assim como, né, na política normal está polarizado, no Corinthians também está polarizado. Então tem a galera que odeia a renovação e transparência, não quer ver ninguém lá mais de volta, e por isso passa muito pano para as coisas do Augusto, e vice-versa também. Né? Tem a galera que gosta da renovação e transparência, odeia o Augusto, enfim. O fato é, cara, infelizmente, né, entra um, sai outro, não vai mudar muita coisa no Corinthians. Isso é triste dizer isso, mas é verdade. A política do Corinthians vai continuar essa bagunça que é por algum tempo, né? Então... A salvação é uma SAF, assim? Você acha possível? Assim, eu, como sou uma pessoa de marketing, né, de publicidade, eu acho que isso é inevitável. Não só para o Corinthians, mas... SAF é inevitável. Porque olha como é na Europa, né? Olha como é nos grandes centros. Já é SAF. Né? Então, é um movimento que está vindo. Dificilmente você vai conseguir frear isso. Vai chegar... Já está no Brasil, na verdade, em vários clubes. E vai chegar nesses times, né? Então, eu acho que em algum momento vai acontecer. Pode ser que no caso do Corinthians aconteça um pouco mais tarde, né? Porque eles vão tentar, enfim, todas as alternativas. Mas eu acho que uma hora pode acontecer. Se há solução ou não, eu acho que depende muito de quem é que está por trás da SAF. Porque também não adianta você botar qualquer... Ronaldo já falou que se o Corinthians estiver na pista, compra para ontem. Um bom nome? Eu não sei se ele é um bom nome, né? Porque a passagem dele pelo Cruzeiro deixa a gente com um pouco de dúvidas, né? Se ele é um bom nome. Mas, assim, que ele tem bons contatos e contatos com pessoas sérias do mercado, isso ele tem. Então, de repente, né, da maneira cara de transição. Da maneira pra comprar na baixa e vender na alta. Se for encarado como um negócio nesse sentido... E dá uma oxigenada também, né? Na galera que tá lá, né? É o que ele quer. A maioria da torcida do Corinthians, pelo que eu vejo, é muito contra. Não, nossa, mas a torcida que é engajada pra caralho, assim, tipo, mano, jamais, o Corinthians vendido... Mas sabe por que a gente é contra? Porque, cara, o Corinthians, nessa desgraça que tá, fatura mais de 1 bilhão por ano. Imagina se isso for... O Palmeiras na alta bate isso, vocês na baixa. Imagina se for minimamente organizado. Vira uma máquina, velho. Eu acho que não precisa de SAF, mas do ponto de vista de potencial econômico. O Corinthians poderia andar com as próprias pernas. Mas, por outro lado, olhando a galera que está na política do Corinthians, cara, não dá esperança nenhuma que aquelas pessoas vão conseguir fazer né, o Corinthians
se reerguer. A impressão que dá é que a galera que tá lá quer lucrar em cima do Corinthians. Exatamente. Quer usar o Corinthians. Saiu uma notícia esses dias, a Marília Ruiz até entrevistou o rapaz, dessa história da vaquinha do estádio, né, da arena. Várias pessoas acabaram se conhecendo, né, e tudo mais, e teve uma galera que se juntou, formou um grupo e começou a discutir, né, outras possibilidades. E criaram um projeto, que eu até esqueci o nome, já tem um nome, inclusive, o projeto, Safiel, lembrei, chama Safiel, né? Pô, bom nome, cara. E é um projeto que me pareceu interessante conceitualmente. Eu não sei as pessoas que estão por trás, se são sérias ou não, isso precisa ser averiguado. Mas a ideia seria que o Corinthians, que essa Safiel, fosse da própria torcida e não de uma figura específica. É como se você vendesse cotas de ações, né? Então você pode lá ter, acho que eram 60 mil cotas de ações que você pode comprar e você se torna legitimamente um sócio-torcedor, no pleno sentido da palavra. Então eu estou investindo no clube, tenho direito a voto, aí nisso viria uma série de coisas, né? Direito a voto. Isso é fundamental. Isso é um caminho que me parece mais interessante, né? A ideia era desvincular o futebol do clube social, né? Então compraria ali 50% do clube, do futebol do Corinthians. A gestão do futebol seria dessa SAF, aí contrataria um CEO e tudo mais. Então, assim, é um caminho de profissionalização, que é o que tem que ter. Agora, de novo, precisa ver as pessoas que estão por trás, né, a seriedade, mas a ideia me pareceu interessante, né? E eles começaram a ventilar, né? A Marília Ruiz entrevistou, acho que ele foi em outro podcast, não me lembro de qual jornalista também. E pode ser que é uma coisa que pegue tração. A gente viu ali, a vaquinha da Arena, tudo bem, ficou muito longe da meta, mas, cara, arrecadar 40 milhões é um indicativo interessante, né? Já tem gente falando de certas conversas entre, inclusive, Andrés, Kia Jorabichian. Eu ouvi citaram o nome até do ex-dono Roman Abramovich. de Roman Abramovich, cara. Deus. Eu ouvi esses boatos. Que era amigo de Boris Berezovsky. Exatamente. Que participou do amigo do Kia também, não? Exatamente. Trabalharam juntos. E aí, e tudo isso com a coisa do Ronaldo sendo o algodão entre os cristais. Que loucura, hein? Cara, eu vi isso daí na famosa Rede X, né? Eu acho que é boato isso, eu não acho que tem lastro isso, né? Acho difícil que isso seja verdade. Me parece mais uma coisa de oportunismo ali por causa da situação que o Corinthians está vivendo hoje, de soltarem esse tipo de notícia. Mas eu também não me surpreendo com nada, né, cara? Eu já vivenciei Banco Excel, MSI. É mais uma crise, o Corinthians vai passar por ela, né? Normal. Não vai falir nem acabar nunca. Exatamente, cara. Clube de futebol no Brasil, como é entidade sem fins lucrativos, não vai falir, não vai fechar. Se algum dia algum maluco resolver ir lá fechar o Corinthians, tem guerra civil em São Paulo. Porque jamais vai acontecer. Então, assim, vai ficar essa bagunça, o Corinthians, né, vai ter momentos bons, momentos ruins, vai se reerguer, daqui a pouco se reergue de novo, daqui a pouco cai de novo, e assim a gente vai... O problema é isso, é que o Corinthians tem um clube com tamanho e com tantos torcedores, né? Que essa coisa de reergue aqui, aí cai de novo, pô, o Corinthians tinha que estar como... Eu falei que o Palmeiras não ganha nada, mas assim, porque o Palmeiras disputa. Não, o Palmeiras tem uma exigência de estar ganhando sempre. Falar isso é por isso que a gente fala, né? pô, não ganha muito tempo, mas dentro da exigência do que o Palmeiras se tornou hoje. Do sarrafo que ele subiu. Do sarrafo que ele subiu. O Corinthians, assim, teria um sarrafo para estar muito mais acima do que isso. E aí, tá bom, daqui a pouco se regue, ganha aí um título e não sei o quê, e daqui a pouco... Que merda, hein, cara? Que merda pro tamanho do Corinthians, assim. Não. E perguntaram aqui, ó, a Nelise, pra vocês qual a camisa mais pesada da América do Sul? Cara, com certeza do Corinthians não é. Com certeza. A gente Não pode ser do São Paulo, do América Palmeiras, do Sul, não. mas do Corinthians Depende não é. do contexto. Se a gente Hoje- tá falando de Libertadores... Deles não, na América do Sul. Hoje é do Esmeraldino aqui, ó. Então, mas assim, Tem jeito. o Corinthians, assim, parece que o juiz Palmeira. fala castelhano, os caras já peida, cara. 2 eliminações em primeira fase de Sul-Americana. O time brasileiro mais eliminado em pré-Libertadores na história. Caralho, cara. Assim, isso é uma vergonha pro tamanho do Corinthians e uma vergonha. E eu sinto Corinthians ter uma normalização. O Corinthians ter feito uma desses final de vexames. Libertadores em toda a sua história. É foda. Que é isso, cara? O Palmeiras fez 6. Porra, cara, assim, pro tamanho do Corinthians em termos nacionais, porque aqui dentro do Brasil o Corinthians não é menor que ninguém. É uma coisa gigante. Não é menor que ninguém.
Então, ter esse histórico fora do país, isso é vergonhoso e diz muito, cara, sobre a política do clube pra mim, porque hoje em dia, quando a gente olha principalmente pra Libertadores, o que a gente vê decidindo na Libertadores, com exceção do título do Fluminense e tal, a parte socioeconômica definindo. Sim. E o Corinthians tem todo o potencial, cara, assim. O Corinthians, pra mim, tem mais potencial financeiro que o Flamengo. Não, sem dúvida. Porque o Corinthians está numa metrópole mais rico da América Latina. A quinta maior do mundo. Ponto. E outra, a torcida do Flamengo tá espalhada. A torcida do Corinthians tá concentrada. Quem é maior, São Paulo ou Rio? Então, cara... O dinheiro, né? Isso o dinheiro circula. O dinheiro é onde o dinheiro está. O Corinthians tem um potencial gigante. Cara, é uma vergonha você ligar o noticiário e ver dentro do clube o presidente interino não podendo levantar da cadeira, porque senão quem vai sentar é um presidente que tá num processo de impeachment, tentando dar um golpe. Pode ser preso. E além de tudo, o cara sendo ameaçado por membros da torcida organizada. Mano do céu, juro, parece até filme. Cara, que loucura, cara. Isso é vergonhoso. Isso é Corinthians, cara. Pro bem ou pro mal, isso de novo, não é novidade, né? Você acha que a torcida meio que anestesia? Não, cara, pelo contrário. Acho que a torcida tá, assim, angustiada e revoltada com tudo isso que tá acontecendo. Né? É que, assim, a conquista do Paulistão, ela deu uma amenizada um pouco, eu acho, sabe? E ela foi importante. Porque o Corinthians não podia ficar mais muitos anos sem ganhar nada. Tinha que ganhar um título, né? Pra dar uma... Você acha que foi muito pelo Palmeiras? Com certeza, por ter ganho do Palmeiras, da maneira como foi, tudo isso contribui, né? Talvez maquiada seja uma palavra certa, né? Amenizada, porque acho que desde antes estavam caçando o Augusto, aí deu aquela maquiada pra vai bonito na festa, né? Exatamente, cara. Aí. Então, assim, deu uma amenizada, mas isso daí cai por terra rapidamente, né? Porque, de novo, se o Corinthians, depois dessa pausa do Mundial, não voltar jogando... né, minimamente bem, fazendo pontos, a pressão vai vir forte. E aí, não sei se segura, né? Não sei se o Dorival segura, aí vira aquele caos que é o Corinthians, né? Quando tá no caos, é aquela coisa que sobra para todo mundo, ninguém aguenta a pressão, a torcida do Corinthians não deixa passar barato, né? Aí, ontem vaiou o time, né? Então, depois que acabou o jogo, vaiou pra caramba. Depois de muito tempo, fazia tempo que eu não lembrava a torcida do Corinthians vaiar no final do jogo, né? O Ramon não vaiou nunca. Que eu me lembre, não. Eu acho que não. Dorival em pouco tempo já... Talvez tenha vaiado na época do Luxemburgo, num dos jogos lá da... Antônio Oliveira, talvez. Mano... Mas assim, fazia tempo. Então isso é um indicativo da falta de paciência do torcedor, né? Se o Dorival cair, eles vão tentar o Tite de novo, né? Isso é meio que óbvio. Mas aí tenta o Tite. Mas aí cara... Não, desculpa. e não. Aí é pedir pra ser... Já tá bem, trouxa, Tite? né? Já tá bem? Já melhorou? Cara, Tite tem uma história no Corinthians, legal, bacana, mas assim, pô, quantos convites o Corinthians fez pra ele nos últimos anos? Ele 3? recusou falando que não ia treinar ninguém, foi pro Flamengo, e aí agora recusou por motivo de saúde. Pois é, então assim, eu não iria atrás do Tite, sinto muito, eu acho que tem que esperar passar um tempo e tal. Ainda mais na situação que o Corinthians tá agora, putz. Então pode ser o Cristóvão Borges. Ele ia se queimar pra caralho. Exatamente, cara. Então ele já tá um pouco queimado com a torcida, eu diria. Tem uma ala da torcida que acha que ele tá bastante queimado, né? Que tem muita gente que diz que não quer ver ele mais no Corinthians. Cara, e se o Dorival der errado aí, não sei não pra que caminho que vocês vão, mano. Porque não tem ninguém no mercado. Mas é que tá, aí temos Copa do Brasil contra o Palmeiras, né? É a chance. Tudo pode mudar. Futebol é maravilhoso. Tem um mercado, sim. Mudar de técnico, não é Você melhor mudar ele, durante o Mundial pra ter tempo pra treinar. Eu acho isso o ideal, mas não vai fazer. Cara, não acabou de contratar o Dorival. Não dá pra perder pro Corinthians de novo. Alô, Palmeiras. Tem, ó, o Corinthians que gosta de... E ganhar dos caras, velho. O Corinthians gosta de voltar no tempo, né? Eu vi até hoje que o Romarinho tá livre no mercado. Aí já tinha gente mandando lá. Eu traria pra jogar contra o Palmeiras? Puta. Ontem. Então, é nesse... Se apega em tudo. É esse pensamento que... Futebol também é superstição. Eu acredito nisso, mas... E o Carille solto aí no mercado? É um nome que é sempre ventilado no Corinthians quando tá precisando de técnico, né? Nossa, que aí é a cara do Corinthians, velho. Mas o Carille não cai. É a cara do Corinthians. O Carille não cai. Félix Torres vai virar o Rudiger. Esquece. Mas com o Carille não cai. Esquece. Vira o Rudiger. O Dorival, assim... eu vi alguém comentar, né? Sobre... o Dorival fez certo de aceitar a proposta do Corinthians, né? Sabendo de toda essa confusão. Pois olha, eu mesmo falei, isso, né?
Mas também 3 milhões no bolso, né, cara? Cara, mas Imagina a multa que ele tem se ele for mandado embora. ele O cara vem, fica 3 meses, ganha uma multa. Cara, E ele tá recebendo da seleção. Não, ele caixinha do tava. Santos com a Ele multa. tava. É que ele não recebeu ainda, né? Mas uma hora ele vai receber, com juros e correção. Exato. Esses 15 milhões, mais do que ele tinha recebido de salário, é equivalente a 4 anos dele do que ele ganhava no Red Bull Bragantino. Para trabalhar 3 meses. Em 3 meses do Santos ele ganhou o que ele ganhava ele poderia ganhar em 4 anos. Multa era de 15, 15 milhões de Eu euros. achei o Dorival extremamente zoião. Porque ele tinha essa resguarda ali, tava recebendo da seleção, podia ficar tranquilo, fazer um ano sabático aí, se preparar, estudar, né? cuidar da saúde, sei lá, da família, etc. Não, Corinthians. Cara, posso falar e ser precoce. Ele não tem a cara do Corinthians. Não tem, e ele nunca Você vê ele na beira do campo, assim, com aquela concordo. carinha, assim, de bom avô, sabe? Tipo um vovô fofinho, assim. Corinthians tem que ser o estilo Ramon, velho. Sentado no banco lá. Não, mas o aquela Ramon não, aí também não. Aquela cara de, Não, sabe, aí eu já discordo. jogo do Acho que bicho, o assim, técnico velho. do Corinthians, quando tava o Ramon lá, era o Emiliano Dias. Também, que é outro cara de Não, eu já barato acho de errado isso bola. daí. Daqui a pouco o outro lá, o filho do Tite, tá virando técnico do Não, Santos. esse não tem cara de Corinthians. Tem cara de Corinthians, cara de que vai pra igreja. Teve mais um pastor. outro caso agora que eu não lembro, Tá. de um técnico que o auxiliar fica junto ali na bancada da Cara, coletiva. Eu acho isso ridículo. um técnico igual o Abel, igual o Zubel Dias, seria ídolo pra caralho no Corinthians, só pelo jeito de ser, assim. tem que ter esses caras, Tem que ter cara, esse sangue, que grita, que A torcida do Corinthians não ia ter paciência com o Zubeldia. Ele é expulso do Um jogo. técnico pro Corinthians de O buscar. Zubeldia não tem Tô o perfil falando de estético pra ser persona. treinador do Corinthians. Você olha pra ele e fala, não, esse cara... o David não. Guetta em Itaquera, não. Um técnico que tem a cara muito do trica. Corinthians. Muito trica. Um técnico que tem a cara do Corinthians e arrumar o Corinthians e vocês iam ser felizes. Jorge Sampaoli, louco. Nossa, Louco. seria Mas ele vai ídolo. pedir uma par de reforço e o Corinthians não tem dinheiro. Não. Foda-se. Eu sou contra, não. Ele, mano, nome, velho. entrega o que tiver que entregar na mão do cara que ele vai arrumar. Eu cara. acho que o para dar os É capaz que dê para dar o certo. argentino, mas Nossa, ele vai tem, pedir ele um é- monte de gringo. Corinthians lá com as dívidas, nossa. É mais um louco pro bando de louco. Aí, aí sim, aí Marketing sim. tá Ele feio. também é um louco para o banana de Aí louco. sim, Estão chegando 7 reforços. Umas 8, 9. Estou contente. Mas, cara, futebol assim, tudo muda, né? Cada jogo é uma história. Eu tô com uma intuição Boa. muito positiva sobre essa Copa do Brasil contra o Palmeiras. Eu acho Ai, que caralho, lá vem, que velho. vai ser a virada do Corinthians, Tá cara. merda. Vamos ver, vamos ver.